Ah, ok, muito bem, tá bom, gente. Deixa eu só voltar agora, porque eu nunca fiz pelo celular e, na verdade, o celular não daria para eu estar fazendo, não daria para eu estar fazendo o webinar, que o nosso caso é webinar. Então, eu estou como ouvinte, como vocês, eu não consigo colocar nada na minha tela, mas a gente consegue conversar. Espero que todos tenham saído bem da meditação com o nosso intervalozinho aí de 2 a 3 minutinhos, quando nós terminamos, né, a nossa meditação. Por outro lado, deixa eu só colocar aqui para a gente, eu estou apoiando aqui o celular. Bom, espero que o som esteja bom também, que vocês estejam me ouvindo bem. E, por outro lado, nós não teremos Samaveda hoje, porque realmente eu não tenho como colocar Samaveda para vocês agora pelo celular, tá? Depois eu preciso ver o que aconteceu com o meu computador, que ele pifou completamente. Mas vamos lá. Vamos dar sequência, então, pelo menos ao nosso bate-papo. Eu sei que dá, aqui pelo celular, eu sei que dá para vocês colocarem perguntas, porque eu estou vendo aqui, ok, eu estou vendo aqui que vocês estão dizendo que estão me vendo, estão me ouvindo e tudo mais. Então, eu consigo ler com certeza absoluta as perguntas de vocês, tá? Então, eu vou deixar aqui fechado para as perguntas, mas enquanto nós estamos conversando agora um pouquinho, coloquem todas as perguntas que vocês tiverem de dúvidas no chat. Quando nós terminarmos de falar sobre o nosso tema de hoje, aí vocês podem, então, entrar nas perguntas e eu posso entrar, perdão, nas perguntas e posso responder as perguntas de vocês. Bom, primeiro eu queria dizer que eu estou muito feliz de estar de volta com vocês. Eu fiquei 3 semanas afastada. Espero que vocês tenham curtido bastante a aula do Reno e as 2 aulas da Elisa também. Que tenha sido bom para vocês, que vocês tenham tido um bom proveito. E vocês sabem o quanto é importante, a gente fala muito para vocês sobre isso, esse é o tema de hoje, exatamente por causa disso, né? Sobre a regularidade da prática. Eu tinha alguns slides até para mostrar para vocês, mas eu não vou conseguir mostrar esses slides hoje para vocês, por conta dessa questão do problema aí do computador. Mas a gente vai conseguir, sim, conversar um pouquinho sobre isso, tá bom? Então, vamos lá. Quando nós aprendemos a meditar, nós aprendemos que nós meditamos 2 vezes por dia, 20 minutos de cada vez. E nós dizemos sempre para vocês que é muito importante nós meditarmos essas 2 vezes por dia, né? Então, eu vou começar do começo da história, né? Quando o Maharishi começou a ensinar a técnica da meditação transcendental no Ocidente, não eram necessariamente 2 vezes, isso veio com o tempo. Por que Maharishi chegou, né, nessa questão de 2 vezes ao dia, e não uma vez 40 minutos, ou uma vez 30 minutos, ou, sei lá, 3 vezes de 10 minutos, por que não uma outra formatação? Porque foi percebido ao longo do tempo que essa formatação de 2 vezes 20 minutos era a forma melhor, né? Onde as pessoas tinham melhores experiências. E aí, eu me lembro, falando isso para vocês agora, de um exemplo que Maharishi dá, e que a gente já deu várias vezes, eu tenho a impressão que talvez, se não todos, a grande maioria de vocês conhece, né, essa história, que é a famosa história de tingir o pano, né, na tinta amarela, né? Por que nós fazemos a técnica 2 vezes por dia? Porque nesta técnica da meditação transcendental, nós precisamos da atividade como contraponto do repouso da meditação. Então, quando nós meditamos, nós experimentamos um nível de repouso muito profundo, né? Nós experimentamos, se nós formos pensar, né, a técnica é mental, então, a nível mental, o que nós experimentamos é um nível de mergulho muito grande, nós mergulhamos profundamente dentro de nós mesmos, e como o corpo e a mente não se separam, andam juntos, né, não dá para deixar o corpo esperando a gente meditar, né, ele participa da técnica,
Então, como o corpo e mente andam juntos, a nossa experiência fisiológica durante a técnica da meditação é uma experiência de muito repouso, né? De um descanso muito profundo. E esse descanso muito profundo prepara o nosso sistema nervoso para eliminar tensões e estresses, prepara o nosso sistema nervoso para ficar mais resistente, mais forte, mais poderoso em relação aos estímulos que vêm do meio ambiente, mas também prepara o nosso sistema nervoso para estar nesse meio ambiente completamente tumultuado, né? Completamente cheio de estímulos. O que significa isso, né? Que prepara o nosso sistema nervoso para isso? Significa que a gente começa a experimentar, falando em termos de sistema nervoso, uma flexibilidade em relação a esses estímulos. Nós nos tornamos poderosos em relação aos estímulos, não porque nós vamos barrar os estímulos ou porque nós vamos, de alguma maneira, controlar os estímulos que vêm do meio ambiente, mas nós nos tornamos poderosos em relação aos estímulos porque nós criamos uma habilidade natural de não nos envolvermos com os estímulos, e isso tem a ver com equilíbrio, o equilíbrio que acontece na nossa fisiologia. Então, como é que funciona? Vamos supor que eu meditasse só uma vez por dia, né? Só na parte da manhã. E aí, nós sabemos que nós temos uma carga de experiências ao longo do dia muito grande. Então, é aquela brincadeira de colocar o tecido, né? De colocar o pano na tinta amarela e tirar. O que o sol faz em relação ao pano? Inicialmente, ele desbota, né? Então, eu tinjo o pano, boto no sol, desbota. Tinjo o pano, boto no sol, desbota. Como é que funciona a minha técnica? Eu acordo de manhã super bem disposta, aí eu sento, aí eu fecho meus olhinhos, né? Faço meu pranayama, fecho meus olhos e faço a minha técnica. Uau, que delícia! Aí eu termino a minha técnica descansado, revigorado, bom, agora eu estou pronto para o dia. E aí eu começo aí na minha atividade a fazer as minhas coisas. Mas são tantas coisas, é tanta atividade, é tanta informação, são muitas coisas que eu faço ao mesmo tempo. Quando vai chegando lá pelas 4, 5 horas, eu já começo a sentir o peso do dia. Eu começo a sentir o peso, né, de tudo que eu ainda tenho que fazer, que eu não consegui fazer ainda, e eu já estou cansado. E eu estou cansado, com razão, porque nós vivemos hoje, né, num planetinha, num meio ambiente que realmente nos estimula muito nas 24 horas do dia, né? Nós recebemos mais informações, né, através dos 5 sentidos, que é o que leva as informações para dentro da gente, para depois ser processado no nosso cérebro e vai lá depois ficar acomodadinho, né, no nosso sistema nervoso, muito mais do que seria razoável. Então, vai chegando no final do dia, a gente, principalmente se a gente já medita há algum tempo, já existe uma relação mais íntima entre a nossa mente e o nosso corpo, nós nos conhecemos um pouquinho melhor, nós começamos a perceber que a fadiga começa a chegar. E aí está na hora, de novo, de nós darmos uma carga na nossa fisiologia. E como é que nós damos uma carga na nossa fisiologia, né? Como é que nós ficamos de novo prontos para a atividade? Através do repouso profundo. Sempre será o repouso profundo que vai nos dar essa habilidade de voltar para a atividade. Então, o mergulho profundo, né, mental dentro de mim mesmo, a experiência de consciência pura, a experiência do transcendente e esse descanso maior do que o próprio sono profundo é que vão permitir que eu volte depois para a atividade novamente com uma carga, com uma bateria poderosa. Então, na verdade, nós precisamos fazer a técnica 2 vezes por dia, porque nós precisamos novamente ganhar energia para novamente ir para a atividade. Esse joguinho, né? Essa dupla atividade, repouso, por mais contraditória que ela possa parecer, ela, na verdade, se entrelaça e se apoia. A atividade, ela vem, na verdade, para tornar
esse benefício que eu recebi ao longo dos 20 minutos, esse silêncio que foi se instalando na minha fisiologia, esse refinamento que vai acontecendo na minha fisiologia, como o processo é cumulativo, ele vai acumulando não só ao longo dos 20 minutos, mas ele vai acumulando também ao longo do meu dia a dia. E a minha atividade é muito importante para isso. Então, quando nós falamos em dobradinha, repouso, atividade, nós sabemos que eles se complementam, que é bem essa história que eu falei para vocês, né, do pano que vai para a tinta. Num primeiro momento, a atividade parece que tirou da gente, né, que a gente perdeu, foi embora parte daquela energia que a gente ganhou logo na manhã, na nossa meditação. Mas, na verdade, o que aconteceu ao longo do dia, assim como o sol, né, parece que tira, né, desbota o tecido, a tinta de amarelo. Mas, ao longo do dia, o que a gente percebe é que, apesar de tudo, alguma coisa permanece. Assim como no tecido, né? Mesmo desbotando, algum amarelo fica no tecido. E aí eu coloco na tinta de novo, no sol, na tinta, no sol, e aí eu vou ver que, embora o sol parecesse que estava ali para desbotar o tecido, ele teve um papel subjetivo mais importante, que foi o de fixar a cor no tecido. Aparentemente, ele veio para tirar, mas, na verdade, ele fortaleceu. E é exatamente isso que acontece conosco na nossa meditação. Quando nós meditamos e vamos para a atividade, a nossa experiência lá na atividade é exatamente essa. A nossa experiência lá na atividade é de fortalecer o nosso sistema nervoso. Então, quando nós meditamos, nós fortalecemos nosso sistema nervoso e aí nós vamos lá para a atividade e nós vamos desfrutar ao longo da atividade desse ganho que a gente teve. E aí, tá, mas eu vou ficar cansado, né? Mas eu vou ter uma atividade muito intensa. Tem uma balança, né, que está aí no processo, que é eu ganhei e agora eu vou contrabalançar e vai chegar uma hora que novamente eu vou estar mais cansado do que com energia. Está no momento de fazer a segunda meditação. Porque se eu fizer a segunda meditação, eu de novo vou ganhar esse repouso, eu de novo vou poder continuar com essa minha atividade. E aí, como a minha atividade noturna, via de regra, não vale para todo mundo isso, né? Tem pessoas que trabalham à noite, mas como via de regra, a minha segunda atividade vai ser sempre um pouco menor que a primeira, o ganho que eu tive, ele começa a se acumular. Então, na verdade, eu medito, vou falar de maneira bem simbólica, gente, eu medito de manhã para ganhar energia ao longo do dia. E eu medito à tarde para poupar. Então, eu ganho meu salário das 8 da manhã, que é a hora que eu meditei, até as 5 da tarde. Às 5 da tarde, eu começo a fazer a minha poupança. É aquele up, é aquele extra que eu trago para a minha fisiologia para poder fazer o acúmulo do benefício. Então, quando eu faço a técnica 2 vezes por dia, eu não só vou eliminar tensão, vou eliminar estresse, vou eliminar fadiga, mas eu começo a ganhar. E como é que isso acontece, né? Isso acontece de uma forma fisiológica, né? Nós conseguimos mensurar isso, nós sabemos disso. Assim como nós sabemos que 2 mais 2 é 4. É sistemático. O que significa isso? Vejam, eu fiz a minha técnica da manhã. O que vai acontecer na minha fisiologia quando eu faço a minha técnica da meditação? A gente sabe que tem algumas coisas muito importantes que vão acontecer. Então, vamos pensar em termos de cérebro? O que vai acontecer no meu cérebro quando eu sento, fecho os meus olhinhos e começo a meditar? Isso tem a ver com toda essa questão da regularidade. Vocês vão entender daqui a pouquinho o porquê. Então, sentei, fechei os olhos e comecei a minha meditação. Quando eu estou acordado aqui, né, no alerta, né, falando com vocês, eu tenho algumas ondas cerebrais, são típicas dessa qualidade de consciência e fisiologia, né? Então, eu tenho ondas, uma prevalecência de ondas beta, que são ondas de maior ondulação, né, de maior frequência, tem a ver com atividade, consomem mais energia, por isso são de maior frequência. Se eu estiver dormindo profundamente, que é uma outra consciência, né, é uma outra fisiologia,
Mas se eu estiver dormindo profundamente, essas ondas beta, né, vão aquietar, né, porque eu vou reduzir muito o meu barulho, né, vai ficar mais silencioso, e aí no sono profundo eu vou ter possivelmente ondas tetas, né, que são ondas típicas do silêncio profundo do sono. Quando eu medito, eu tenho um tipo diferente de onda. Eu tenho ondas alfa, mas não ondas alfa. Eu tenho ondas alfa 1. E as ondas alfa 1, que os nossos cientistas descobriram que acontece durante a técnica da meditação transcendental, são ondas típicas da meditação transcendental. O que significa isso, Bernadette? Significa que quando eu fecho os olhos e faço a minha meditação de 20 minutos, a frequência, né, das minhas ondas de pensamento, dessas ondas elétricas de pensamento, vai se reduzir até um ponto aonde esta fisiologia ganha uma nova formatação. Vamos falar disso entre aspas e simbolicamente. Significa que eu vou estar com uma fisiologia mais repousada do que no sono profundo, mas, ao mesmo tempo, eu vou estar com a minha consciência mais alerta do que se eu estivesse acordada. E o mais alerta do que se eu estivesse acordada não é o intelecto envolvido pensando coisas. É simplesmente a experiência de ser. Essa experiência que nós temos quando nós mergulhamos profundamente e transcendemos. Então, na verdade, quando nós experimentamos durante a técnica a transcendência ou essa redução da atividade mental e redução da atividade física como consequência da meditação, o que nós experimentamos em termos de cérebro é uma coerência única entre os dois hemisférios, né? Nós temos os dois hemisférios completamente disponíveis, completamente prontos para a atividade, e mais do que se eles estivessem numa outra forma. E quando nós temos as ondas alfa 1 prevalecendo no nosso cérebro durante a meditação, e nós meditamos regularmente, 2 vezes por dia, nós vamos acumulando essas ondas alfa 1, elas começam a fazer parte da nossa fisiologia, ou essa coerência também cerebral, ela passa a fazer parte da minha fisiologia, tanto dentro da meditação como fora da meditação. Então, na verdade, eu faço a minha meditação de manhã, eu faço um trabalho, eu costumo brincar muito sobre isso, eu treino essa minha fisiologia, eu treino esse meu cérebro, eu treino essa minha mente a estar num nível de consciência diferenciado. Então, quando eu pratico estar com ondas alfa 1, que são ondas de autotranscendência, eu estou treinando essa minha fisiologia a permanecer nesse estado, parcialmente nesse estado, mesmo nas outras horas do dia que eu não estou meditando. Então, quando eu faço a técnica, naqueles 20 minutinhos, o que eu faço é experimentar uma nova fisiologia, experimentar um nível de coerência cerebral diferenciado em relação à atividade, experimentar um nível fisiológico diferenciado em relação à atividade. E aí, o que eu faço quando eu saio da minha meditação e vou lá para fora, a atividade vai tirar parte daquilo que eu ganhei? Vai, eu vou consumir parte dessa energia no meu dia a dia, mas alguma coisa permanece. Então, imaginem que eu faço a meditação só uma vez por dia. O que vai acontecer com a minha balancinha? Eu vou ganhar tudo isso na minha técnica da manhã, isso vai permanecer na minha fisiologia ao longo do dia, até o momento em que a minha atividade supera, né? Eu vou estar consumindo mais energia do que aquela que eu ganhei. Então, a minha atividade vai superar aquele repouso que ainda está lá naquele nível mais refinado, tanto da minha fisiologia, do meu cérebro, da minha mente e da minha consciência. E aí eu não faço a minha segunda do dia, não deu tempo, eu tenho muita coisa para fazer, eu faço outras atividades mais tarde, eu não consigo organizar o meu horário para fazer as duas técnicas. E aí o que vai acontecer? Eu vou começar a pender a balança mais para a fadiga e mais para o cansaço. Então, o que vai acontecer é que aquele ganho que eu tive pela manhã, ele vai se perdendo ao longo do dia com
a minha atividade. E aí, quando vai chegando no final da tarde ou à noite, quando eu vou dormir, eu praticamente, eu posso estar até mais cansada do que eu estava às 5 horas da tarde. E essa fadiga me acompanha durante o sono. E aí, no dia seguinte, eu novamente sento e faço a minha meditação. O que vai acontecer? Eu vou eliminar grande parte dessa fadiga, vou de novo dar uma equilibradinha na balança. E aí vou para a atividade de novo, vou consumir de novo e novamente a balança vai pesar contra mim. E aí eu não fiz a minha segunda técnica. E eu vou ficar nesse imbalance. Descanso, ganho um pouquinho, mas cadê a poupança? Porque eu quero mais lá na frente, né? É como quando a gente trabalha, né? Eu começo jovenzinho a trabalhar, eu realizo muito ao longo da minha vida, porque lá na frente eu quero só desfrutar de tudo aquilo que eu ganhei. Então, quando eu medito e faço a minha segunda técnica, então agora eu vou para a minha segunda técnica. Eu dei um jeito, eu me organizei, eu não tinha espaço, fui lá para o carro meditar no carro, eu não tinha, meditei no ônibus na hora que eu estava indo para a minha faculdade ou indo para a minha casa, porque eu sei que a hora que eu chegar em casa eu não vou conseguir o benefício da meditação, porque eu tenho meus filhos, a minha esposa, eu vou ser muito cobrado, sei lá, ou o contrário, né, se eu for mãe. E aí eu dou um jeito, eu faço a minha meditação os 20 minutinhos antes de sair do meu trabalho, eu subo numa sala, faço, ou vou para um cantinho, faço, ou eu faço de manhã e na hora do almoço, mas eu dei um jeito e eu consegui fazer as minhas 2 práticas diárias. O que é que vai acontecer quando eu consigo essa regularidade? Agora eu vou dar o resultado para vocês. Fiz a minha meditação de manhã, ganhei ondas alfa 1, que vão continuar, me acompanhar por algum tempo, mesmo na atividade, ganhei coerência, que vai me acompanhar mesmo por algum tempo durante a atividade, ganhei repouso, né? Reduzi taxa metabólica, estou com uma fisiologia pronta para a atividade. Aí eu vou para a atividade, faço minhas coisas e tal. Quando chega naquele momento que começa a vir a fadiga, a balança começa de novo a desequilibrar, eu sento e faço a minha segunda meditação. E aí o que vai acontecer? Eu vou ganhar tudo de novo. E aí eu vou sair da minha meditação e vou para a atividade. E vou consumir parte disso. Mas alguma tinta vai ficar no pano. E a hora que eu for dormir à noite, por que, gente, a gente sabe que a meditação melhora muito o sono para quem tem insônia, por exemplo? Porque ela dá esse up na fisiologia. E isso melhora muito depois o quadro das pessoas ansiosas, com insônia, etc. Então, quando eu faço a minha segunda meditação, o que eu estou fazendo é novamente dando a habilidade para a minha fisiologia e dando a habilidade para o meu sistema nervoso de interagir com o meio ambiente. Mas de interagir de uma maneira equilibrada, porque eu ainda estou com tudo isso. Estou lá com as minhas ondinhas, né? Alfa 1, eu estou com esse sistema nervoso mais aquietado, eu estou com essa taxa metabólica mais reduzida e eu carrego isso para a minha atividade. E aí eu vou ainda fazer alguma coisa, né, ao longo da noite, vou finalizar alguma coisa e vou dormir. E vou dormir, ao invés de dormir cansado, eu vou dormir ainda com algum benefício do que eu ganhei, que é essa redução metabólica, que é esse cérebro mais coerente, que são essas ondas silenciosas permanecendo na minha fisiologia, e aí eu vou e durmo com esse benefício. E aí eu acordo no dia seguinte e vou de novo fazer a minha meditação. Eu já saio de um patamar acima, porque eu já equilibrei a minha fisiologia lá na segunda meditação da tarde. Então, a regularidade ela é importante, não só por conta de que, bom, eu faço a técnica 2 vezes por dia, meu professor falou para mim que é importante fazer 2 vezes por dia, que eu vou ganhar, e aí eu acredito nele e vou fazer. Não, é bom vocês saberem o que está acontecendo aí no corpinho de vocês, né? O que está acontecendo aí na fisiologia de vocês que vai fazer com que vocês tenham esse benefício A maior ou A menor. E é nesse sentido que a gente diz que a regularidade é muito importante. Porque se eu for regular, se eu permanecer regular, é essa regularidade que vai me dar, ao longo do tempo,
um adicional, tanto na meditação. Por quê? Porque eu vou eliminar a tensão e estresse. Se eu vou eliminar a tensão e estresse ao longo das minhas meditações, significa que esse sistema nervoso, cada vez que ele sentar, claro que se eu não jogar também muito estresse depois nele, né, no dia a dia, mas esse equilíbrio vai começar a acontecer, isso significa que cada vez que eu sentar para fazer a meditação, esse sistema nervoso vai estar um pouquinho mais limpo do que ele estava na última meditação. Então eu vou desfrutar mais. E aí vou desfrutar mais, e vou desfrutar mais, até o momento. Lembram do terceiro dia de aula de vocês, que nós falamos sobre consciência cósmica e as qualidades da consciência cósmica? O que nós treinamos com a meditação, ir para o transcendente, experimentar o transcendente, trazer o transcendente para o campo relativo da vida, para a minha atividade, desfrutar disso na atividade, significa que eu vou ampliando essa minha consciência transcendental ao longo das 24 horas do dia. Então, inicialmente, eu sou meditante há pouquinho tempo, eu sento para meditar, eu vou experimentar consciência transcendental dentro da técnica da meditação nos meus 20 minutinhos. Mas quando eu faço isso regularmente, mantenho essa regularidade 2 vezes por dia e vou acumulando benefício e vou ganhando, o que vai acontecer ao longo do tempo é que essa consciência transcendental vai infundir o campo relativo da vida e esse meu sistema nervoso vai cada vez ficar mais limpo. E o que é o quinto estado de consciência? É um sistema nervoso completamente limpo. Não há mais estresses. E tão poderoso ou tão flexível, porque o que nós treinamos é a flexibilidade, que os estresses não alcançam mais, né? Nós não experimentamos mais os estresses chegando no quinto estado de consciência. Os estresses vêm, não que nós não tenhamos experiência, nós temos experiência como todo mundo, né? Então as experiências vêm, os estímulos vêm, mas não nos afetam, não nos alcançam no quinto estado de consciência. E aí no quinto estado de consciência, o desfrutar da transcendência acontece nas 24 horas do dia. Então tudo que está fora assume um novo significado. Isso é uma coisa que eu falei a semana passada. Eu dei curso de técnicas avançadas lá em Recife, né? E nesse curso que nós demos em Recife, nós falamos um pouquinho sobre isso, né? Nós falamos sobre felicidade, nós falamos sobre o que eu experimento, o que acontece, porque isso é o que acontece que eu vou mensurar, né? Então a fisiologia vai ficar melhor, o sistema nervoso vai ficar mais equilibrado, vai reduzir cortisol, né? Vai melhorar todos os meus hormônios da felicidade. Ou seja, eu vou ter uma experiência de uma fisiologia melhor no meu dia a dia. Mas o mais importante disso é como eu vou estar no mundo no dia a dia. E uma coisa que nós conversamos bastante sobre isso foi hoje, né? Eu tinha militantes lá de um mês, de uma semana, alguns meses, de anos e de muitos anos, muito antigos. E aqui também eu sei que nesse grupo deve ter pessoas mais novas na meditação e mais antigas na meditação. E aí, esse meu recado é justamente para vocês que são mais antigos na meditação, então têm mais tempo, né, de experiência, e por outro lado, são regulares, né? Tem que ser regular. Se eu quiser ter experiência, eu preciso ser regular. E aí a pergunta é, vocês percebem que o dia a dia de vocês é diferente? Vocês percebem que hoje tudo é muito mais prazeroso do que foi no passado? Quando a gente olha lá para trás, que a gente vê o mundo de uma forma diferente, que o mundo se apresenta para a gente de uma forma diferente, que as pessoas são mais bonitas, que as coisas que estão à nossa volta, por mais simples que elas sejam, têm um valor diferenciado. É isso que a gente começa a ganhar com o equilíbrio que a gente experimenta a partir da regularidade da técnica. E quem vai nos dar isso 200%? E Maharishi fala sobre isso, né, que nós temos que experimentar 200% da vida, 100% no campo absoluto, 100% no campo relativo. Esses 200% que a gente experimenta a partir da regularidade, a gente vai experimentar de uma forma muito concreta.
Então, vou dar um exemplo para vocês em relação a muitos alunos meus que me trazem essa experiência, né? Então, eu tenho alunos que meditam regularmente 2 vezes por dia. Quando eu estou com um grupo, nós fizemos uma oficina há pouco tempo aqui em São Paulo também com os meditantes, e justamente com o pessoal que estava menos regular. E aí nós estávamos num grupo. Quando eu estou com um grupo que eu tenho pessoas que meditam regularmente, e eu pergunto um pouquinho sobre a experiência de vocês, o que as pessoas me trazem é só coisa bacana. Estou super bem, estou mais feliz, as coisas estão dando mais certo, a minha vida sofreu um giro, né, de 360 graus. Tudo que vem é up, é mais e mais e mais e mais, com a regularidade. Aí eu converso com um aluno meu que está meditando uma vez por dia, regularmente uma vez por dia, mas não consegue fazer a segunda técnica da tarde por algum motivo. E aí, o contraponto desse meu meditante, esse meu aluno que não está regular, e desse meu aluno que está regular, é muito grande. Não é 50%. Eu sinto tudo isso dele, mas metade, vai. Não é. É muito menos, porque o ganho ele é exponencial, ele não é uma progressão aritmética, ele é uma progressão geométrica. Então, aquele aluno que faz a técnica uma vez por dia, ele ainda sente fadiga, ele sabe que está melhor, tanto que ele faz, né? Ele mantém, nem que seja só uma vez por dia, porque ele percebe o benefício da fisiologia dele, mas ele não consegue ver aquele mais. Sabe, eu olhar para aquela minha poupançazinha que está crescendo, 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 ele não consegue ver esse a mais na poupança dele. Ele vê aquela coisa pequenininha acontecendo. Tá melhor do que estava? Tá. Deixei de tomar alguns remédios, estou melhor, não estou mais tomando, sei lá, remédio para depressão, não estou mais tomando remédio para insônia, estou dormindo um pouco melhor, mas ele ainda não consegue ver, uau, cadê o uau, aquela coisa grande? A gente não consegue ver se a gente não estiver completamente regular, porque se eu não estou completamente regular, esse excesso de estímulo do meio ambiente ainda me agarra, ainda me pega. E aí eu não tenho uma percepção clara do benefício, eu tenho uma percepção meio nublada do benefício. E se eu tiver menos regular do que isso, do que uma vez por dia, aí eu só percebo o benefício da hora. Eu não percebo mais aquela coisa do dia a dia, do ganho mesmo. Porque na hora que a gente senta para meditar, todo mundo que medita, na hora que senta para meditar, fala, uau, gostoso, bacana. Eu estava lendo um artigo hoje, que vocês vão ver daqui a pouquinho, vai estar aí no nosso YouTube também, perdão, no YouTube não, vai estar no nosso site, que é de um jornalista norte-americano, do The Guardian, que ele escreve esse artigo, né? E aí ele fala o seguinte no artigo dele. Ele fala, então, olha só, eu sou um jornalista, né? Quero falar um pouquinho para vocês sobre técnicas de autodesenvolvimento. No meu caso, eu quero uma técnica, isso ele falando, tá? No meu caso, eu quero uma técnica só para descansar, ficar melhor, eu quero paz, eu quero sentir essa paz, né? E aí, ele fala de várias coisas que ele fez. Ele fala de técnica que ele fez, que eu nunca não conheço, eu só vi dessa vez, né, com ele, de imersão aquática, alguma coisa assim. Ele fala de técnicas online, com música, de técnicas de música de meditação, ele fala da própria mindfulness, que ele fez a mindfulness, e aí ele fala da meditação transcendental. E ele é novinho ainda na técnica, né? Ele medita há pouco tempo quando ele escreve esse artigo. E aí, o que ele fala para a gente? O que ele fala para a gente sobre a experiência dele com a meditação? Ele fala, olha, eu medito há pouco tempo, eu não sei se eu estou transcendendo, se eu durmo, mas pode dormir mesmo, então tudo bem. Ele fala bem isso mesmo, né? Já que pode dormir na meditação, tudo bem. Mas o que eu sei é que o que eu experimento na meditação é mais do que eu já experimentei em qualquer outra coisa. O que eu sei é que eu saio muito bem da técnica e eu não vou parar de meditar. Eu vou continuar meditando, porque o que eu experimento naqueles 20 minutinhos, para mim, é muito bom. Eu posso ter pensamento, eu não preciso controlar pensamento, eu não preciso me concentrar, eu não preciso ficar focando em nada, e simplesmente sigo a tendência natural da minha mente. E isso é muito bom. Isso não me... Eu tenho esse compromisso, ele fala isso, eu tenho esse compromisso comigo 2 vezes por dia, eu me permito 2 vezes por dia me dar esse tempo. E isso, para mim, é muito importante, ele fala. E o que eu experimento, esse descanso, eu saio mais descansado da meditação. Eu sei que eu tive um grande repouso na meditação, eu sinto isso na minha fisiologia. E eu saio da meditação melhor do que eu entrei.
então eu faço, eu sou regular. E o resto eu vou esperar para acontecer, porque eu sou novo mesmo na meditação, então deixa eu esperar, deixa eu chegar lá na frente e eu vou saber o que está acontecendo. Por agora me é suficiente e eu não vou parar de meditar por causa disso. Então, muitas vezes, se eu não sou completamente regular nas 2 vezes por dia, a experiência que eu tenho, a percepção que eu tenho, é basicamente essa, né? Não, eu sei que está bem, eu sei que está legal, eu sei que eu ganho. Então, quando eu estou... Vou dar exemplo de estudante. Gente, é muito comum isso com adolescente, né? Eles aprendem a meditar. E aí, depois que aprende a meditar, faz a técnica regularmente por algum tempo, depois tem aquela coisa de meus amigos não meditam, só eu, e tarará, e aí eles ficam irregulares. Mas na hora do sufoco, vou falar isso porque como meus filhos eram assim, na hora do sufoco, a primeira coisa que eles fazem é sentar, fechar o olhinho e meditar, porque eles sabem, o corpinho deles sabe o benefício. Então, todos nós que já aprendemos a meditar em algum dia, mesmo que a gente não seja regular, nós sabemos, por isso a gente senta mesmo de forma irregular para meditar. Agora, nós temos um pré-frontal, né? O nosso pré-frontal é o nosso diretor dessa grande empresa que somos nós, né? E esse pré-frontal é aquele que quanto mais desenvolvido, mais acerta. Quanto mais estimulado, mais faz corretamente. Então, quando nós sentamos, meditamos, transcendemos, o que vai acontecer no nosso cérebro, além do fato de que nós aumentamos, né, as ondas alfa-1, isso tem a ver com autotranscendência, né, isso nos leva em direção de consciência transcendental à consciência cósmica, essa experiência diária, né, de experimentar essas ondas de autotranscendência, mas, por outro lado, esse cérebro começa a funcionar um pouquinho diferente. Porque quando nós meditamos, nós fazemos uma coisa bem legal. Vejam, nós temos 3 grandes aspectos, bem entre aspas, né, dos elementos do cérebro. Um é a amígdala, nós já ouvimos falar muito sobre ela, a amígdala não é essa da garganta, mas é a do cérebro, é aquele elemento do nosso cérebro que era muito importante quando nós vivíamos lá nas cavernas. Por quê? Porque a amígdala é aquele elemento do nosso cérebro que nos leva à ação ou à fuga, né? Então, nós estamos numa situação de perigo, a amígdala nos leva, aumenta todos os nossos, a nossa bioquímica, né, para a gente poder reagir, né? E nos leva à fuga ou à ação. Muito bem. Esse é um dos elementos do nosso cérebro. Outro é o sistema límbico, nós sabemos que nós somos seres emocionais, ele é muito poderoso, influencia muito, né? Nós fazemos muitas coisas, às vezes, na base da emoção, e a gente se arrepende amargamente depois, né? Porque a gente vai pela emoção e não pela razão. E nós temos o nosso pré-frontal, que é o nosso carro-chefe, né? É o que nos faz seres inteligentes, né? Seres humanos. Nós somos especiais por conta do nosso pré-frontal. Quando nós meditamos, uma outra coisa acontece, além de nós estimularmos as ondas alfa-1, de nós ampliarmos, né, as ondas alfa-1. Uma outra coisa que acontece é que nós vamos desestimular a nossa amígdala, então vai reduzir o estímulo da amígdala e também do sistema límbico, e nós vamos ampliar, aumentar a circulação sanguínea na região do pré-frontal. Então, se eu sento para meditar 1 vez, 2, 3, depois de um tempo que eu estou regular na meditação, ela vai no automático, porque esse pré-frontal está pronto para receber isso. Ele já está sendo muito utilizado, vamos falar dessa forma, é simbólico também, né? Mas o que eu estou querendo dizer para vocês? A nossa fisiologia muda com a meditação. Quando essa coisa bobinha de sentar 2 vezes por dia, 20 minutinhos e fechar o olho, isso transforma a nossa fisiologia. Isso transforma o nosso cérebro, isso transforma o nosso sistema nervoso, isso muda a nossa bioquímica. Nós nos tornamos outra pessoa com a prática regular da meditação transcendental. Isso nos traz equilíbrio, isso faz com que a gente use o nosso elemento mais importante de maneira plena. Então, várias coisinhas vão acontecer. Nós somos essa maquininha, né? Esse corpinho humano, ele ganha ou perde. Se eu comer errado, ele perde. Se eu dormir errado, ele perde. Se eu excitar demais o meu sistema nervoso, ele perde. Se eu colocar elementos alheios à minha fisiologia, né? Tomar remédio errado,
usar drogas, sei lá, alucinógenas, qualquer coisa que faça mal para a minha fisiologia, esse corpinho vai perder. E se ele perde, a mente perde. Se a mente perde, a consciência também perde, né? A consciência não é nada mais, nada menos do que a somatória, né, entre essa mente e corpo. Se eu quiser crescer em consciência, nós estamos falando de consciência transcendental e consciência cósmica, eu preciso que este corpo esteja equilibrado e eu preciso que essa mente esteja também equilibrada. Mente sã, corpo são, consciência, expansão de consciência. Expansão de consciência não vai acontecer se nós não crescermos de uma maneira equilibrada. Por isso é tão importante nós meditarmos 2 vezes por dia. Então, na meditação transcendental, especificamente nesta técnica de meditação, agora eu vou ver também as perguntas de vocês, deixa eu ver se tem aqui, tem. Nessa técnica de meditação, é muito importante a gente saber que a gente vai ter o benefício porque fez a técnica 2 vezes. 100% do benefício. Eu diria mais, 200% do benefício. Porque já que o corpo vem carreado, né, pela mente, então é 100% da mente e 100% do corpo. Os dois ganham. Os dois interagem entre si e os dois ganham, cada um 100%. E a gente cresce em consciência e a gente sai de consciência transcendental para consciência cósmica. A gente ganha de todos os lados. E a gente ganha de todos os lados exatamente... Eu só estou vendo aqui para poder... a gente ganha de todos os lados exatamente porque esse equilíbrio está acontecendo. Então, a prática regular 2 vezes por dia na técnica da meditação transcendental, ela é essencial. E aí eu vou voltar um pouquinho também no curso de vocês. Legal, Bernadette, eu tenho que meditar 2 vezes por dia. Qual é o intervalo entre a primeira e a segunda? 5 a 9, 10 horas. Não vai dar, não vou conseguir fazer nesse tempo, é impossível. Dá para fazer de outro jeito? Dá. Vocês são donos, né, da vida de vocês. Vocês são donos do tempo e do espaço de vocês. Vocês precisam meditar 2 vezes por dia. Precisam fazer a técnica com intervalo mínimo de 5 e máximo de 9 a 10. Não deu? O que der. Entre não meditar e meditar, eu medito, eu privilegio a minha segunda meditação. Bernadette, eu não consegui. Ou eu faço a segunda técnica na hora que eu for dormir, ou eu não vou fazer, porque não vai dar tempo, eu não consegui. O meu dia hoje foi um dia muito agitado. Ora, se o teu dia foi um dia tão agitado que você não conseguiu reservar 20 minutinhos no final da tarde para fazer tua meditação, isso significa que com certeza você extrapolou o teu limite. Então, faça a técnica como exceção, não como regra, mas faça a técnica, mesmo que seja na hora que você for dormir, faça na hora que você estiver na cama já, escorrega e dorme. Mas não deixe de fazer a segunda. Eu só vou conseguir fazer a segunda se eu faço muito cedo a minha primeira, 5 da manhã. Eu só conseguiria fazer a segunda se fosse na hora do almoço, antes do meu almoço. Pode ser? Claro que pode. Eu trabalho à noite, eu sou enfermeira. E aí, eu troco o dia pela noite, meus horários são completamente malucos. O ideal é meditar com regularidade, né? Nos mesmos horários. O nosso corpinho adora rotina. Para ele é muito bom a gente ter uma rotina. Mas eu não tenho, não consigo ter. Eu sou enfermeira, eu sou médico, né? Eu sou plantonista. Não dá. Eu sou comandante de bordo, piloto de avião. Tem um monte, né, de profissões que têm horários malucos. O que eu faço? Adapte a sua meditação ao seu horário. Mas faça 2 vezes por dia. Porque, veja, uma coisa é eu estar aqui, né, nesse planetinha, nesse mundo, sendo sugada pelo meio ambiente, né? Essa coisa de acorda, trabalha, dorme, acorda, trabalha, dorme, acorda, trabalha, dorme. E o prazer, muitas vezes, acaba sendo um excesso de alguma coisa porque eu não dou conta. Então, eu excedo no álcool, ou eu excedo no sono, ou eu excedo em alguma, sei lá, em alguma coisa, né? Porque eu não consigo dar conta, não consigo desfrutar. Nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para desfrutar. Esse é o nosso papel. O ser humano nasceu, existe e está aqui para ser feliz. Ora, se nós estamos aqui
para desfrutar, para ser felizes, 20 minutinhos, 2 vezes por dia, vai nos dar essa condição. E lá fora mudou alguma coisa? Não, gente, não mudou nada. Está tudo igual. Os estímulos continuam igual, continuam o excesso, as pessoas continuam igual, estão estressadas, a economia continua, infelizmente, né, nesse momento caminhando para trás, mas enfim. Lá fora está tudo igual, mas eu posso estar no tudo igual de forma diferente, se eu me organizar para isso. E é muito importante que vocês saibam que vocês são a coisa mais, são as pessoas, perdão por coisa, são as pessoas mais importantes do mundo. Cada um de vocês é a pessoa mais importante do mundo. Ora, se eu sou a pessoa mais importante do mundo, eu tenho que me cuidar, né? E vocês influenciam o meio ambiente, quer queiram, quer não. Ah, mas eu não quero. Não, mas você influencia. Não tem como, de maneira positiva ou de maneira negativa, você vai estar influenciando o meio ambiente. Então, quando você é egoísta, senta os teus 20 minutinhos e faz a tua técnica, você vai estar preparando esse ser que é você para estar no mundo de uma maneira mais feliz, de uma maneira mais prazerosa, de uma maneira mais em paz, mas você também vai estar modificando esse universo à tua volta. E não vai estar modificando grandemente, não importa, você vai estar fazendo a tua parte. Eu só preciso, para estar fazendo alguma coisa, fazer a minha parte. E a minha parte é sentar e fechar meus olhinhos e ficar melhor. Eu ficando melhor, eu jogo, efeito de campo, esse benefício no meio ambiente. Eu posso fazer mais do que isso? Claro, né? Eu posso participar do projeto Transcendendo pela Paz, né? Vocês já ouviram falar do Transcendendo pela Paz? É um projeto que nós temos, onde nós fazemos não só o programa da meditação transcendental juntos, mas nós fazemos um programa avançado, que é o programa de CIDES, juntos. E qualquer meditante que queira participar do projeto, ou queira, de alguma forma, né, caminhar para o curso de CIDES, com algum compromisso, e no caso do Transcendendo pela Paz, nós assumimos um compromisso, nós vamos estar começando agora. Amanhã eu vou estar na sede de São Paulo, no Ibirapuera, às 7 horas, meditando, né, com o pessoal de São Paulo, e depois da meditação, nós vamos falar sobre isso. Nós vamos começar novamente um curso de preparação, um curso preparatório para essa técnica avançada que acontece dentro do projeto Transcendendo pela Paz, porque ela é muito mais poderosa, né, do que a própria meditação. A meditação é a base, sem a meditação, nenhuma outra técnica faz sentido, mas nós temos técnicas avançadas que aceleram o nosso processo. E ao acelerar o nosso processo, e eu estou falando especificamente da técnica de CIDES, e também tem as técnicas avançadas, é claro, são 4 técnicas, mas ao acelerar o meu processo, o que eu estou fazendo é também crescendo em relação ao meio ambiente. Então, se o meu processo acelera, eu também vou privilegiar mais o meio ambiente. E quando eu faço a técnica de MT-CIDES, que é essa técnica avançada dentro do programa de Maharishi, né, da meditação transcendental, nós sabemos que na meditação transcendental nós influenciamos o meio ambiente na razão de 1%, mas também nós sabemos que quando nós fazemos a técnica de MT-CIDES, nós influenciamos o meio ambiente na razão da raiz quadrada de 1%. Por isso é tão importante, né, nós irmos, caminharmos mais, né? Se nós queremos mais e mais e mais, nós queremos acelerar o nosso processo para experimentar a consciência cósmica, se nós queremos fazer mais pelo nosso meio ambiente, pelos nossos filhos, pelos nossos pais, pelos nossos amigos, porque eles ganham junto com a gente, então nós vamos para a nossa técnica avançada de MT-CIDES, e dentro do projeto Transcendendo pela Paz, nós podemos fazer essa técnica sem a obrigatoriedade de fazer as 4 técnicas avançadas, mas com um compromisso de meditar juntos algumas vezes, ou de fazer o programa de CIDES algumas vezes juntos. Esse projeto hoje existe em São Paulo, para quem é de São Paulo, existe no Recife, no Pernambuco, em Maringá, no Paraná, e também Fortaleza está tentando, Bahia já tentou, Salvador, e nós podemos ampliar isso para qualquer lugar do Brasil,
desde que a gente tenha pessoas interessadas que desejem fazer o projeto e a gente consiga implantar, então, o projeto nos outros estados ou nas outras cidades do Brasil, né? Então, eu falei um pouquinho também sobre o Transcendendo pela Paz, porque é muito gratificante você saber que você pode entregar um pouco daquilo tudo que você está ganhando e sem fazer absolutamente nenhum esforço, né? Como que eu entrego? Fazendo meu programa. Como que eu entrego? Fazendo um programa um pouquinho maior. O programa de CIS é um pouco maior do que o programa da meditação. Como que eu entrego essa paz para as outras pessoas também? Fazendo esse programa juntos, algumas vezes, durante a semana. Como a coletiva, né? Da meditação transcendental que eu faço aí na minha cidade. Então, essas são as formas que eu tenho de ganho, de benefício, de ganhar e de poder entregar mais também para o meu meio ambiente e para as pessoas também que estão aí à minha volta. Eu vou voltar aqui, vou entrar aqui um pouquinho no bate-papo para ver as perguntas, tá? Então, Fabiana, boa noite, professora. Quase não consegui meditar, pois o Zoom toda hora cai e temos que reiniciar. Perdão, querida. Realmente teve um problema sério. Não sei o que aconteceu no meu computador. E eu estou com o meu computador completamente travado, não tenho internet nenhuma. E nunca me aconteceu isso, foi a primeira vez, eu preciso descobrir o que aconteceu. Mas eu tenho a impressão que pode ter sido alguma coisa até mais séria. Então, eu peço perdão pelo dia de hoje, mas você vai ver se é a tua primeira vez que você está chegando, é o Luiz, né? Se é a primeira vez que você está chegando, Luiz, você vai ver que foi uma exceção, viu? Não é sempre assim, não. Depois a Fabiana me fala que ela tem amigas que fazem meditação, mas não é MT, e fazem uma vez por dia. Nesse caso, eu considero que elas têm menos ganho. Sinceramente, Fabiana, não sei. Eu não sei qual é a técnica que elas fazem, eu não sei quais são os benefícios, não sei qual é o propósito, qual é o objetivo. Eu faço meditação transcendental para transcender. O que significa isso? Que a técnica da meditação transcendental é para eu experimentar o campo do absoluto, trazer esse campo para o campo relativo da vida e ganhar em todos os aspectos da vida. Mas tem outras formas de meditação. Eu tenho meditações de concentração, eu tenho meditações de atenção plena, eu tenho meditações, sei lá, que eu faço de olhos abertos caminhando, tem muitas formas de meditação. Então, eu não conheço todas e também não saberia dizer para você qual é o benefício dessa técnica, né? Que esse teu pessoal, que essas tuas amigas estão fazendo. E não sei também dizer para você se, no caso da técnica delas, a orientação é para fazer 1 ou 2 vezes por dia. Eu posso te falar sempre sobre a meditação transcendental. Por quê? A meditação transcendental é uma técnica de mais de 5.000 anos, é uma técnica, né, que vem sendo experimentada há séculos e séculos e séculos, há milhares de anos, na verdade, e é uma técnica que, nos últimos 60 anos, tem sido comprovada cientificamente. Então, nós sabemos que a técnica da meditação transcendental é uma técnica sistemática. O que significa isso? Eu consigo, através da regularidade, medir os efeitos, medir os benefícios dela. Então, dela, eu consigo falar para você, até pela minha experiência. Não conseguiria falar para você de outras, tá? A aula foi muito boa, parece que você estava diretamente... Oi, Rosana. Tudo bom? Muito bom. A Rosana está dizendo que a aula está sendo muito boa e que ela está sentindo como se a aula fosse especificamente para ela. Que bom, Rosana, que bom. Muita saudade de você, viu? Bom, gente, são 9h10 já, eu não quero me alongar muito mais, mas eu queria dizer 2 coisas para vocês, né? A primeira delas é, sejam regulares. Eu posso usar algumas ferramentas para me ajudar na minha regularidade. Uma delas é o Gandharva, ouvir o Gandharva, ouvir o Samaveda antes de dormir, fazer o meu pranayama, né? Tudo isso vai ajudar a minha meditação. Fazer as minhas asanas. Se eu já sei, já aprendi a fazer asanas, o fato de fazer asanas, não é que eu não consiga fazer todos os dias, mas fazer asanas o máximo de vezes que eu puder, isso também vai ajudar essa minha fisiologiazinha aqui, esse meu corpinho, a ficar mais equilibrado para a hora que eu for sentar e fazer a minha técnica da meditação, ok? Outras coisas que nós temos, hoje eu quero entregar um pouco mais de coisas para vocês. Entrem no nosso canal do YouTube. O nosso canal do YouTube tem mais de 100 vídeos, mais de 200, sei lá, são muitos vídeos que a gente tem lá. E muitos vídeos são depoimentos, tudo bem, mas tem vídeos de pesquisa, tem vídeos de grandes nomes falando da questão sistemática mesmo, né?
científica da meditação transcendental, professores explicando para a gente aquelas dúvidas bobas que a gente tem no dia a dia, que a gente nem lembra de perguntar, mas lá tem muitas respostas nossas, né, de professores. Então, o nosso YouTube tem muita informação. Então, se vocês assinarem o canal do YouTube, entrarem no canal do YouTube, sempre vai ter alguma coisa nova chegando. Sempre vai ter alguma novidade. Hoje, os nossos professores de meditação estão muito mais ativos no que diz respeito a fazer live, né, a participar, inclusive, né? Sim, o link do YouTube. Eu não tenho aqui porque exatamente meu computador pifou, né? Mas se você procurar por lá no YouTube, no buscar, naquela lente, né, do buscar, e você colocar Meditação Transcendental Oficial, vai aparecer em cima o nosso logo. Você clica lá, vão aparecer todos os nossos vídeos, né? Então, é só entrar em Meditação Transcendental, clicar nela, você já se cadastra, né? Já se inscreve, né, no canal, e aí você vai ter todos os vídeos. E a coisa mais legal é que toda vez que nós postarmos um vídeo novo, como você está inscrito no canal, você vai estar recebendo. Nós temos colocado muito material novo, né, dentro do nosso canal do YouTube. Então, entrem no canal do YouTube, Meditação Transcendental. Alguém colocou aqui, a Tânia, mas eu não sei se é esse, Tânia, porque o meu está fechado. Mas, enfim. Ok, então a Tânia colocou aqui para vocês, vocês podem ver aqui no canal. Isso, vocês podem ver então aqui mesmo, tá? Então, entrem no YouTube, o YouTube dá muita informação para vocês. Venham participar, se inscrevam, estejam conosco no YouTube. Isso vai dar para vocês um up, vai... Sabe aquela coisa que nutre também a gente? A gente gosta de conhecimento, a gente gosta de saber das coisas, né? Outra coisa que nós temos também, que nós trocamos, nós temos um canal no Face, que é um canal nosso, é um canal de meditante. Então, vocês podem entrar e podem pedir para se inscrever, que também é Meditação Transcendental Oficial. Não, Meditação Transcendental Oficial é o Face nosso oficial. Poxa vida, eu não sei de cor, eu precisaria perguntar para o pessoal na sede. A semana que vem eu trago para vocês, tá? Eu trago o link para a gente entrar no nosso Facebook. Por quê? Porque também no nosso Facebook nós estamos sempre colocando coisas novas. Por exemplo, esse artigo que eu recebi hoje, né? Nós já traduzimos o artigo, já está na redação para corrigir o português, e ele já vai para o nosso Face e já vai para o nosso site. Então, entrem no site, o site tem muita informação para vocês. Entrem no Face, se inscrevam no Face, lá a gente troca. Nós ficamos o tempo todo em contato. Eu entro bastante no Face também, a gente vai estar trocando informação, levando material para vocês, e vocês também podem estar trazendo alguma coisa, sem sombra de dúvida, tá? E também o nosso Instagram. O nosso Instagram hoje, ele também leva informação. Vai acontecer um curso, vai acontecer uma palestra, vai acontecer um fórum, vai acontecer uma oficina, vai acontecer um encontro. Nós vamos começar a colocar também no nosso Instagram tudo isso. Então, se vocês vão para o nosso Instagram, que também é Meditação Transcendental Oficial, se vocês buscarem dessa forma, vocês vão conseguir entrar no Instagram, se inscrevam lá, porque sempre vai estar chegando coisas novas e bacanas para vocês. E aí vocês começam a participar conosco no dia a dia. E isso nos torna, Maharishi diz, que aves de mesma plumagem voam juntas. Significa que pessoas com os mesmos interesses interagem, estão juntas, a gente fala que nós somos cúmplices, né, desse conhecimento. Então, quando nós participamos juntos, nós começamos a nos tornar cúmplices desse conhecimento. Então, hoje eu deixo aqui para vocês, vou finalizar com isso, mas eu deixo para vocês hoje esse desejo de que vocês participem com a gente. Venham para o YouTube, venham para o nosso Face de Meditantes, que é o nosso Face, né? Não é o Face público, mas é o nosso Face, que a gente pode trocar informação lá dentro. Venham para o nosso Instagram, troquem, podem tragam depoimentos para o Instagram, participem conosco do Instagram. Vamos trabalhar como uma família unida, né? Vamos nos unir, vamos ser cúmplices desse conhecimento maravilhoso que Maharishi deixou para a gente. E aí, cada vez que nós temos um límbico, né? Vou falar agora do nosso cérebro de novo, né? Nós somos seres emocionais, nós precisamos nos sentir queridos, nós precisamos nos sentir acolhidos, nós precisamos acolher, nós gostamos de acolher, nós gostamos de cuidar e ser cuidados. E é isso
que nós queremos, né? Essa nossa aula, os nossos encontros, as nossas oficinas que vão acontecer agora mais vezes, os nossos fóruns, são para isso. E aí, toda vez que eu sentar, fechar meus olhinhos e meditar, o valor cresce. A importância cresce. Por tudo isso que eu falei para vocês, tá? Deixa eu ver só se tem mais alguma pergunta aqui, se tem mais alguma dúvida, chegou mais alguma coisa. Ok, então aqui a Tânia falou do link do YouTube, ok. Então, o Face, esse eu vou ter que ver. A semana que vem eu trago para vocês, eu vou trazer tudo, na verdade. Vou trazer o Face semana que vem, vai estar tudo funcionando de novo. Eu vou trazer o Face, o Instagram, vou trazer o canal do YouTube de novo para vocês. Mas a forma de entrar no Face hoje talvez seja meditantes. Ou uma forma de vocês conseguirem também é só ligar, né, na Nacional, 3887-6688, 3887-6688. Nosso telefone, para quem não é de São Paulo, está lá no nosso site, né? É só entrar lá ou entrar no WhatsApp e aí perguntar e as meninas vão informar para vocês qual que é o nosso Face de meditação, né? Que nós temos o nosso Face de meditantes, né? Mas vocês podem também se inscrever no nosso Face Meditação Transcendental Oficial, né? Todos os nossos links, se eu não tiver o link, eu entro na lupinha e coloco lá Meditação Transcendental Oficial. Eu consigo achar meu site, eu consigo achar meu Face, eu consigo achar meu Instagram, eu consigo achar o meu YouTube, tá ok? Então, eu queria dizer para vocês que é um prazer, eu adorei voltar, adoro estar com vocês, senti muita falta de vocês. A semana que vem a gente está aqui de volta, né? A semana que vem eu vou tentar trazer para vocês um tema que eu já falei sobre ele lá atrás, e nós não falamos, não chegamos a tocar nesse tema. E a semana que vem eu vou tentar trazer para vocês Dharma e Karma. Dharma vezes Karma. Dharma e Karma são duas coisas diferentes. Nós experimentamos os dois ao longo da nossa vida e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, então, na próxima semana. É o nosso tema da próxima semana. E a gente, então, se encontra próxima semana. Convidem os amigos meditantes, porque quem não é meditante não vai entender, mas convidem os amigos meditantes. Em algum momento eu vou dar uma aula. Talvez nessa quinta-feira, eu não tenho certeza absoluta ainda, mas talvez eu faça uma live. E essa live é para não meditantes. Se ela acontecer, vocês vão receber no e-mail de vocês ou no WhatsApp. Eu vou falar no Instagram, né? Vocês vão receber também no Instagram se vocês se inscreverem, para aqueles seus amigos que não são meditantes, para a gente responder perguntas sobre a técnica da meditação transcendental. Eu fiquei de falar com eles um pouquinho sobre o funcionamento do cérebro, na última vez que eu me encontrei com os não meditantes. Vou voltar a falar um pouquinho sobre o que nós falamos mesmo hoje, amígdala, pré-frontal, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, e eu vou trazer, então, o perguntas e respostas, né? Nós chamamos esse nosso encontro com os não meditantes de encontro com a MT. Então, possivelmente na quinta-feira eu vou estar participando com os não meditantes de um encontro com a MT, vocês também estão convidados, mas tragam os amigos, o filho, aquele esposo que, sabe, eu não consigo levar ele, quem sabe ele ouvindo a Bernadette, alguma coisa acontece, né? Ou aquela minha irmã, ou aquela minha amiga que eu sei que precisa, mas quem sabe se ela ouvir uma terceira pessoa, porque santo de casa a gente não faz milagre mesmo, viu? Mas quem sabe ouvindo uma terceira pessoa funcione e resolva mais, né? Então, na verdade, a ideia é a gente conseguir estar fazendo mais, tá? Então, eu acho que a gente não tem, ok, não tenho mais perguntas. Então, eu queria só me despedir de vocês, dizer para vocês que a semana que vem eu estou de volta, né? A gente vai se encontrar para fazer nossa meditação. E na quinta-feira, fiquem atentos aí no Instagram, enfim, no YouTube, no Face, para ver aí o nosso convite se vai acontecer. E a gente vai fazer, então, essa nossa live, né? Para os nossos não meditantes também, tá ok? Jai Gurudev, e eu espero vocês, então, na próxima terça-feira. Um beijo muito grande para todos vocês. Um excelente correr da semana, está no comecinho ainda, e um excelente final de semana também. Um excelente feriado, né? Essa semana nós somos feriado, desfrutem muito com os seus entes queridos, as pessoas que vocês amam. Eu vejo vocês na próxima semana. Jai Gurudev.